aí, fala torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar reagindo aí ao pós-jogo São Paulo e Cobressal e São Paulo que conseguiu sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, desce aí embaixo, se inscreve no canal e deixa o seu like, dá essa força pra gente aí. A gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a minha análise e a gente vai estar vendo aí essa situação do Carpini. Créditos e direitos autorais na descrição, beleza? Fiquem com o vídeo no final do vídeo. Eu volto. Me pareceu que ele apenas colocou mais um atacante. O que o São Paulo precisava naquela situação era continuar pressionando, continuar desarmando, roubar a bola, porque se os seus movimentos de ataque criados pela sua capacidade ofensiva não estão funcionando numa determinada noite, você pode aproveitar uma bola roubada perto da área, de acordo com o Jürgen Klopp, que me parece entender um pouco de futebol, né? O melhor meia que existe é o desarme próximo da área do adversário. E o São Paulo perdeu o Pablo Maia, que é um jogador que não fazia uma grande noite, mas nessa pressão normalmente faz um bom trabalho, para colocar um jogador que não ajuda nesse tipo de atividade. Eu não estou fazendo uma crítica ao Galo, mas ele não é o cara para esse tipo de papel. No final, as coisas aconteceram. O São Paulo venceu, o primeiro gol foi choradíssimo, como o Calçade disse na transmissão, simbolizando como foi a noite do São Paulo também. E depois, o segundo gol foi de uma jogada trabalhada, uma jogada bonita, inclusive. Mas eu agora me pergunto se a vitória conquistada desse jeito será capaz de, pelo menos, manter o Carpini dentro do portal de transferências. Porque se ele sair, me parece que vai ser pela porta que o devolve ao mercado e não pela porta que o São Paulo abre, se quiser. Boa reflexão. Vamos falar sobre isso já. Pode falar, Birna, pode falar. Um defensor da ideia de 3 zagueiros do São Paulo é Muricy Ramalho, né? E o Carpini, a chegada dele teve muito a ver com a palavra do Muricy. O São Paulo especulou com outros técnicos, né? Teve algumas possibilidades, né? Com Pesolano, gostou da entrevista. E quando tomaram a decisão, a palavra do Muricy pesou bastante para a chegada do Carpini. E o Carpini, em dado momento, não ouvia o Muricy tanto quanto o Muricy gostaria, né? E, por exemplo, o Muricy sempre foi um defensor, isso é uma ideia dele de jogo, obviamente que ele já atuou de maneiras diferentes, da ideia do time com 3 zagueiros, e é exatamente por isso que eu estou falando disso aqui, com jogadores de mais qualidade. Quando você não tem os laterais que marcam mais, e tem jogadores que apoiam, a entrada do Michel, que é um jogador que apoia um pouco melhor que o Wellington, né, sustentado por 2 volantes que sabem jogar, pelo Rames na frente desses 2 volantes e 2 atacantes, isso me diz, sem que seja uma informação, que tem muito dedo do Muricy. A permanência do Rames até o final do jogo tem muito dedo do Muricy, porque esse tipo de ideia de que 3 zagueiros vão dar uma sustentação defensiva, eu concordo com o André, isso não é, com o Jean, desculpe, isso não é uma máxima, né? Os 3 zagueiros, Guardiola já montou o time ultra ofensivo jogando com uma linha de 4, com 4 zagueiros, 2 zagueiros jogando pelos lados. Então isso é uma coisa do futebol um pouco mais antigo, que não tem muito a ver hoje. Mas, por exemplo, se o São Paulo fosse atacado, e por um time que sabe atacar, jogando dessa maneira, o São Paulo exigiria que ou o Caleri ou o Luciano fizesse esse quarteto, né, pelo menos na frente, ou pelo menos um trio, numa frente da linha de 5, se os 2 alas voltassem, hoje no caso o Michel e o Igor, fazendo uma linha de 5 com os 3 zagueiros, pelo menos para jogar no 5-3-2, porque num 5-2-3 não se joga futebol, e o Rames não vai fazer essa recomposição, isso está muito claro, e é melhor que não faça, porque eu tenho uma teoria, e eu acho que ela é muito realista, quando um time tem 10 jogadores em campo, um jogador expulso, os jogadores que estão em campo tentam cobrir os espaços do jogador que saiu. Quando você tem 11 jogadores em campo e encarrega um atleta de fazer uma função que ele não vai cumprir, o time fica mais vulnerável do que quando ele tem 10. E o Rames não vai fazer essa marcação na intensidade necessária, porque ele não joga desse jeito. Isso está muito claro, né? Ele já ameaçou sair, ele já ficou, ele já falou que iria jogar na Espanha, ele já deixou de bater pênalti, os jogadores foram falar com ele, né? A diretoria apoia o jogador e ele não faz isso.
Não faz isso em nenhuma circunstância, a não ser uma bola que perca. Pois não, Jean? Não, é que, assim, eu, como sempre, aliás, como a gente falou, depois da estreia do São Paulo na Libertadores, eu concordo com você conceitualmente em relação a tudo, sobre o Rames e essa deficiência que ele tem e que vai apresentar sempre que for titular pelo São Paulo. Só que, de novo, eu acho que o jogo de hoje não é um jogo para a gente apontar o dedo para o Rames pelo que foi o jogo, pelo nada que o Cobresal produziu até os 28 do segundo tempo, quando aí sim o Rafael faz uma grande defesa. Eu acho que assim, você ter o Rames num jogo como o de hoje, talvez seja inclusive um dos jogos em que mais se justifique você ter o jogador com essa qualidade de passe, com esse olhar, com essa visão. Então, assim, de novo, eu concordo e entendo tudo que você está dizendo sobre o Rames conceitualmente de maneira geral. Mas para a partida de hoje, para mim, o problema não foi a presença do Rames como titular. Eu concordo com você sobre o jogo de hoje, porque o Cobresal não ia atacar o São Paulo. O Cobresal tinha, em 7 jogos, 6 gols feitos. É um time que não ataca, que não cria. O grande problema da equipe é exatamente esse no campeonato chileno, inclusive que é um campeonato de nível muito mais fraco do que o campeonato de hoje. Mas quando a gente está criticando uma equipe pela sua atuação coletiva, por aquilo que não acontece na equipe, eu preciso olhar para os jogadores mais técnicos e mais capazes. Eu não posso pegar tecnicamente e achar que o São Paulo tem um problema de construção, porque quando o São Paulo, por exemplo, não tem aproximação com o Rames jogando do jeito que ele joga. Eu vou ser bem claro, o São Paulo está tentando se adaptar ao Rames, que era uma coisa que o Belmonte, numa entrevista para a ESPN, para o Plihal, disse que o São Paulo não faria. O São Paulo está tentando se adaptar ao Rames. A ideia de você deixar o Rames solto, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas avançando, jogar com 2 atacantes, é o time tentando facilitar ou tentando tirar desse jogador o melhor que ele pode oferecer. O meu questionamento, eu até entendo quando você fala sobre o jogo de hoje, porque, repito, é um time que não ia atacar o São Paulo, então dá pra você fazer. Isso. Dá pra você fazer. Agora, o meu questionamento é se o São Paulo tem que fazer isso, porque no final das contas o São Paulo arrancou gol na pressão, que é exatamente como fazia no passado, de outro jeito, com uma outra intensidade, com 10 jogadores marcando alucinadamente no campo de frente, uma arquibancada contaminada positivamente por isso e gritando que nem louca. Então, eu não sei se o São Paulo está no caminho certo. A minha questão é essa, para o jogo de hoje, ok? Tudo bem. Tudo bem, Jean, sem problemas. É isso. Eu acho que assim, tudo bem. A gente pode discutir para o São Paulo de maneira geral. Isso, e, aliás, até assim, pegando o que é uma impressão do Birner, ele deixou claro, não é uma informação, mas assim, mesmo o desejo do Muricy ver a equipe com 3 zagueiros ou não, ele pode ter todo o desejo. 3 zagueiros e o Rames. Rames. Isso. Algo que vem acontecido. Tem desejos lá na frente, desejos... Lembra o que ele falou na entrevista pro Casagrande. Eu acho que assim, ele tem todo o direito, como chefe do futebol do São Paulo, de dar as suas opiniões, de dar... Perfeito. Agora, eu acho que também existe um limite para isso. Quer dizer, o treinador ouve, o treinador acata ou não acata. É claro que acata mais quando está mais pressionado e perdeu o cargo e tudo mais. Mas, de novo, também em relação aos 3 zagueiros, para mim, isso não é um problema, de maneira alguma. E talvez eu até concorde com o São Paulo jogando com 3 zagueiros. Mas para o jogo de hoje, contra uma equipe que não te oferece absolutamente perigo algum, ainda que tenha oferecido uma vez... Porque o São Paulo permitiu. O São Paulo permitiu que tivesse esse espaço. Eu não vejo tanto problema assim. O que tem o Carpini ele não existe no São Paulo hoje uma solução óbvia. Tem times que têm uma solução óbvia e o treinador não quer, não gosta. Isso acontece direto no futebol. Aquilo que todo mundo está vendo, menos o treinador. Ele perdeu o Wellington Rato, que é um jogador que tem limites técnicos, mas no São Paulo é essencial. Ele tem uma função que a pergunta é: quem pode jogar na função do Wellington Rato? Hoje, ninguém. Do lado, ele levou o Lucas Moura para o lado esquerdo. Também é um cara único, que a conquista da Copa do Brasil passa muito pelo Lucas Moura. É o melhor jogador do São Paulo. Aí, mas esse foi um erro dele. Esses 2 estão fora. Ele perdeu o Ferreirinha também no treinamento, que poderia ser o jogador do lado esquerdo hoje. Um pouquinho antes do jogo. Ele perdeu 3 caras. Ele não tinha nem os titulares e nem um eventual reserva. Então ele tem que recriar o São Paulo em função de contusões que vão tirar esses jogadores. Ainda tem o Rafinha durante um bom tempo. Então ele precisa
criar uma solução não só para este jogo, que já passou, nem para o próximo, mas para os próximos jogos. Tá. E ele precisa trabalhar isso. E ele tem, ao mesmo tempo que lidar com o cargo dele, como disse o André, ele está no portal de transferências. Ele já passou, a hora que abriu a porta lá, ele... Isso. Né? Ele vai ser arremessado. Então ele precisa criar um São Paulo que o mantenha no cargo e que possa voltar a jogar bem, o mínimo possível, porque hoje não jogou. Tá, e onde é que está essa solução? Ela não é clara. Então ele tentou hoje um formato. E ainda tem que lidar com a expectativa de ter o Rames na equipe, que é a expectativa do Muricy, talvez de parte da diretoria. Aí ele pensa o seguinte, o meu cargo está ali, estou pendurado no lustre, tenho que colocar o Rames e perdi o jogo pelos lados. Eu vou colocar 3 zagueiros. Ele está se protegendo também. E de certa forma, você concorda, então, com o eu estou tentando entender o pensamento, qual é a lógica que move a escalação do treinador. O André falou, os técnicos aqui, eles entram nesse módulo ativado, módulo proteção ativado. E no mundo do futebol, no mundo do futebol, isso é realidade. Então, eu tento entender o que está rolando, vamos ver se ele explica. Vamos ouvir, então, Carpini, por enquanto ainda treinador do São Paulo. Vamos lá. Os desfalques, sem o Wellington Rato e Lucas, ele perdeu os 2 lados. Sim. O Rafinha, lateral, também faz muita falta. Mas sem esses 2 principalmente, o que fez o Carpini? Mudar a maneira de jogar. Então ele colocou o Igor Vinícius como ala, Michel Araújo como ala também, com o Caleri, 3 zagueiros. Ele tentou, por meio do sistema, tentar compensar a ausência de jogadores, não simplesmente dentro daquilo que ele vinha utilizando, trocar nomes, tá bom, não joga o Lucas, entra outro jogador aqui, entra do lado direito. Foi difícil, porque o time buscou cada vez mais o lado direito, o tempo foi passando o lado direito. E o lado esquerdo do Michel Araújo era um lado assim, morto. E nem para inversão de bola, porque você trabalha preferencialmente de um lado, você pode usar a inversão. A inversão é uma arma poderosa. Tendo o Rames, mais ainda. É um cara que faz um passe de 30 metros na boa. Mas isso não aconteceu. Então, contra uma equipe que tinha perdido para todos os adversários, tinha, na verdade, não vencido nenhum jogo, esse é o 9º jogo do Cobressal sem vitória no ano, e é o 9º jogo em que ele leva gol. E com uma baita dificuldade do São Paulo. Imagina o São Paulo passa com 0-0, pela primeira vez o Cobressal fica sem tomar gol. E o Cobressal começou a se soltar em dado momento no finalzinho. Tempo. O Rafael apareceu. Quando o Carpini tira o Pablo Maia, ele coloca mais um atacante. Isso. Ele começa a encontrar oportunidade e entender o ambiente que de repente dá para fazer um gol. O Gustavo Huertas. Mas é uma equipe frágil. É uma equipe que cria seus próprios problemas no Cobressal, isso é nítido, mas o São Paulo conseguiu se enroscar por tudo que vem acontecendo nesses últimos jogos. Vamos ver se o placar tem o poder de soltar um pouquinho a equipe. Mas eu acho difícil, porém, o André Silva é uma solução que deveria permanecer na equipe. Mesmo com o Caleri, é possível pensar em jogar com os 2, já que vai estar mexendo no sistema, que tem os 2 do São Paulo, porque acho que vai potencializar o jogo do Caleri, visto que no gol é Caleri e André. Mas é difícil, porque aquilo que São Paulo tinha, Rato e Lucas Moura, né, ele tem que redefinir os lados do campo e isso não foi bom. Então, São Paulo com problemas, mas pelo menos ganhou e saiu da última colocação do grupo. Sim. Vitor Benner agora com o cabelo penteadinho. Tá? Chegou a hora dele. Passou o gel e agora vai falar com a gente direto do Morumbi as suas impressões dessa vitória do São Paulo, Birner. Pontos positivos e pontos negativos desse jogo e muita gente na hora do 0-0 já falando, eu acho que o Carpini não passa de hoje, hein? Mas acho que ganhou sobrevida, hein, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você. Boa noite ao professor Calçade, ao Jean, ao André. Você pode se preparar porque eu vou acionar o compliance depois desse bullying de abertura. Né? Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Você me perguntou sobre pontos positivos e negativos. Ponto negativo é a atuação do São Paulo coletiva, né? Um time com pouquíssimas ideias, pouquíssimas associações. Um time que, ao perder a bola, a partir de um certo momento, 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, quando não conseguia fazer a pressão, deixava muito espaço e
o jogo se tornou difícil porque o São Paulo dificultou. O que o São Paulo teve hoje aqui no Morumbi foi um treino. Na verdade, quando você olha o potencial do adversário, um time incapaz de criar qualquer tipo de jogada em contra-ataque, em cruzamento, qualquer coisa. E como você disse, William, no segundo tempo ainda ameaçou o São Paulo em dado momento, quando a equipe de São Paulo ficava claramente nervosa. Positivo, eu vou destacar algumas coisinhas. Primeiro, o André. Porque Obrigado. Eu sei que o Rames participou de ambos os gols e aí acho que tem uma questão do comportamento, porque a gente tinha uma ENG, para quem não sabe, uma câmera aqui, só no Rames. Vamos fazer reportagens provavelmente sobre isso. E eu perguntava aqui aos colegas de equipe se já havia sido mais fácil em algum momento da carreira deles, todos muito experientes, todos acostumados com esse tipo de serviço, acompanhar um jogador. Eles falaram, nunca foi. Porque o jogador não se movimenta. O jogador fica o tempo inteiro parado e a movimentação dele, como chamava a atenção muitas vezes o Silas na transmissão, era do atleta que vinha atrás da linha do meio campo pegar a bola para fazer lançamentos. Mas isso o Alisson pode fazer, o Pablo Maia pode fazer, ou, como disse o Calçade, se ele acertar um lançamento com mais qualidade que os outros jogadores de 30 metros dali em diante, ele precisa ter para quem lançar. E o time do São Paulo não faz uma movimentação que proporciona isso, contra uma equipe, repito, fraca. Realmente fraca, que não marcou muito bem. Então a atuação do André até me chama atenção quando ele faz o pivô no lance do gol, né, do primeiro gol, e faz o gol no final. Quando o árbitro ia confirmar o gol, ele de joelhos. Quer dizer, o nível de entrega aqui é exatamente um contraponto ao jogador tecnicamente melhor, que é o Rames. O São Paulo teve dificuldade só por causa do Rames? Não. Repito, o São Paulo é um deserto de ideias. O São Paulo coletivamente tem problemas. E se a atuação de hoje servir para alguma referência de futuro, o São Paulo pode ficar muito preocupado. Agora, diante desse cenário desagradável, quando a gente fala de qualidade de jogo e do que é o São Paulo historicamente na Libertadores, valeu o resultado, porque o São Paulo está em segundo lugar, vai na próxima rodada enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que tem um ponto a mais, vai jogar em Guayaquil, e o São Paulo se coloca de novo na luta por uma vaga à próxima fase e, se classificando, ganha tempo para tentar se arrumar. Birner, vou trocando com a mesa aqui também, vou te acionando, mas se você quiser interromper, fica à vontade, tá? Por favor. É impressionante, né, Jean? Como Obrigado. assim? O São Paulo com dificuldades nas associações e como o São Paulo chega ao ataque de uma maneira até meio desorganizada. O primeiro gol é uma prova disso, né? É aquela coisa do abafa ali e tal, e a coisa acaba dando certo. Dá para perceber, o Birner falou, né, coletivamente, né? Como é um time, não quero falar mal treinado, mas é um time que tem dificuldades de, às vezes, fazer uma triangulação, de troca de passes e tudo. Parece que vai muito no embalo, assim, meio sem padrão. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim. Eu acho que é importante só a gente ressaltar, como o Calçade ressaltou, a ausência de duas peças fundamentais, 3 até, mas acho que ofensivamente falando, para o que o São Paulo precisava hoje, muito mais o Lucas e o Wellington Rato, que são jogadores importantes, claro, com graus de diferença de importância, mas também isso, evidentemente, colabora para que o time tenha menos esse padrão de jogo, essa maneira de jogar e esse entrosamento do que teria com os dois em campo. Acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. Se você pegar os melhores momentos, se você juntar todas as chances que o São Paulo criou, você vai, de fato, encontrar muita chance. Sim. O São Paulo finalizou 26 vezes, 8 delas foram no gol, teve bola na trave, teve boas defesas do goleiro adversário, mas aí não tem jeito, assim, aí entra o nível do adversário. A gente pode até depois fazer um paralelo com o Internacional. Sim, que também, nossa também, você vai pegar as estatísticas e você fala, que maravilha, 500 chances. Hein, só que aí, assim, a gente não pode ignorar o nível do adversário. Não dá para ignorar o nível do adversário. Nunca dá. É um adversário muito fraco, muito fraco. Então, assim, é óbvio que, ainda mais com esse roteiro, acho que se o São Paulo tivesse feito um gol, como o Flamengo fez, por exemplo, no início da partida, e não tivesse sofrido, porque ao fazer um gol no início da partida contra equipes tão fracas, e a gente tem essas equipes muito fracas na Libertadores também, eu acho que de cara você já tira um peso, você já tira uma pressão, você já tira uma tensão de: será possível que eu não vou conseguir um resultado contra um time tão fraco como esse? Acho que até isso, de alguma maneira, se aplica ao Flamengo, que também criou muita chance contra o Palestino, mas fez o gol no começo,
né? O belíssimo gol do Pedro, e ali você já está tranquilo, porque você sabe que dificilmente você vai tomar um gol. Ok, tanto um quanto o outro tiveram ali as suas chances dos adversários. O São Paulo teve essa chance lá para os 27, 28 minutos do segundo tempo. O São Paulo teve não, né? O Cobressal teve, e o Rafael fez uma estupenda defesa. É bom só ressaltar a participação do goleiro, porque às vezes em jogos como esse é mais difícil do cara tá ligado, tá quente, ele tá fora do jogo a partida inteira. E aí ele tem que fazer uma defesa como a que ele fez aos 28, então é complicado. Agora, é claro que tem uma série de problemas, eu discuto até, e eu sei, não sou daqueles que reclama dos 3 zagueiros como se jogar com 3 zagueiros fosse um sistema defensivo. Não é, porque depende de como você vai atacar, por onde você vai atacar. Mas tem coisas apropriadas, tem coisas pertinentes a falar sobre isso hoje. Porque eu acho que assim, especificamente no jogo de hoje era um jogo em que o São Paulo não carecia e não careceu de muitos jogadores na sua fase defensiva. Então, os 3 zagueiros, você abrindo mão de um jogador a mais que fosse pelo lado do campo, que fosse centralizado com uma capacidade criativa maior, de fazer uma jogada diferente, de encontrar um passe diferente, de no 1 contra 1 criar uma oportunidade. E os zagueiros não fazem isso. Sim. Eles têm outras possibilidades, bolas pelo alto e tudo mais, mas evidentemente eles têm um poderio ofensivo menor. Num jogo como o de hoje, eu acho que não fazia sentido, de fato, a escalação de 3 zagueiros por tanto tempo durante a partida, até porque, o Calçade falou dos alas, não estamos falando de 2 alas absolutamente indiscutíveis. Longe disso. Então, longe disso. Eu discuto também para começar essa escolha do Carpini durante o jogo todo, não de início, mas durante o jogo todo. Pode falar, Kifuri. Tudo bem, William? Boa noite, Birner, boa noite, Jean, Calçade, uma ótima noite, ótimo dia amanhã a todos. O jogo de hoje foi disputado naquele contexto tão próprio do futebol brasileiro, que é a situação em que os jogadores precisam salvar o treinador. Né? Então, durante todo o dia, o que se falava é, cai hoje? Pergunta do dia era essa. Porque pouco se podia imaginar que o São Paulo perderia o jogo de hoje. Mas um empate aconteceu até relativamente tarde no segundo tempo. Sim. Era o resultado que estava se materializando. Uma vitória jogando mal. E aí, talvez até com uma vitória jogando mal, a paciência se esgotasse, a arquibancada determinasse para as pessoas que tomam decisões no São Paulo, e elas não são diferentes das outras pessoas que tomam decisões nos outros clubes grandes brasileiros, com raríssimas exceções, quando a arquibancada se volta contra o treinador, as mídias sociais acompanham, e as pessoas que tomam decisão terceirizam essa obrigação justamente para esses movimentos, esses fenômenos. O Rogério Ceni caiu numa vitória. Pois é. De 2-0. Então, quando isso acontece é porque o treinador já entrou no chamado portal de transferências. Ele entrou já. Ele está só aguardando a outra porta se abrir para ele sair. Mas ele já entrou. O Carpini já entrou no portal de transferências. O time pode salvá-lo? Talvez. Acho que a diretoria do São Paulo agora se encontra numa situação em que o São Paulo venceu por 2-0, não fez uma boa partida, mas se for tomada a decisão de mandar o treinador embora após uma vitória, isso vai ter que ser explicado. Por outro lado, me parece que é uma questão de tempo, porque a única chance dele permanecer é o São Paulo continuar vencendo, ainda que não jogando bem, como fez hoje. E se isso acontecer, o São Paulo vai ganhar todos os campeonatos que estiverem no seu calendário. Nunca mais vai perder um ponto, né? É absolutamente irreal. Agora, eu tenho muita dificuldade, tenho resistência, na realidade, a questionar escalações de treinadores e questionar substituições feitas por esses treinadores, por causa da diferença de informação que nós temos e que esses profissionais têm a respeito dos times deles, os times são deles. Eles é que treinam esses jogadores e trabalham e conversam com esses jogadores diariamente. Então, a chance de sermos equivocados ou injustos é enorme. E nós seremos equivocados e, infelizmente, seremos injustos, mas não de propósito. Claro. Às vezes, porque acontece. São as nossas impressões, nossa leitura. Porém, assim como o Jean, eu peço licença para discutir a escalação de 3 zagueiros hoje, basicamente porque o São Paulo não tem 3 zagueiros de boa saída de bola. Na escalação de hoje, isso se comprovava. Um dos 3 zagueiros tem bom trato para sair com a bola. E aí você fica sem argumentos para utilizar esse expediente.
As substituições, pelo menos uma delas, eu também gostaria de conversar a respeito, que é a saída do Pablo. Eu, assim, queria entender qual o problema pessoal que o Vitor Birner tem contra o Rames Rodrigues. Hoje, a gente estava vendo aí os melhores momentos aí, apesar que eu tenho que cobrir a tela aí, mas todas, eu não vou falar todas porque algumas não ocorreram, mas 80% das perigos de gol do São Paulo partiram do pé do Rames Rodrigues. Os 2 gols partiram do pé do Rames Rodrigues. E tem alguns pontos da fala dele que a gente tem que analisar e eu tenho vários contrapontos. Primeiro, ele disse que o Rames Rodrigues não se movimenta tanto. Concordo, ele não é um jogador tão intenso como Alisson, como Pablo Maia, até mesmo como Luciano ou outros jogadores ali. Mas a qualidade técnica dele se sobressai. Outro ponto que ele falou é que o Rames Rodrigues, quando se movimenta, é recuando para fazer o passe que o Pablo Maia e que o Alisson podem fazer. Eu concordo, o Pablo Maia e o Alisson podem dar essa saída de bola. Mas sabe qual é o principal problema? Eles não fazem. Esse é o principal problema. A bola não chega no Rames Rodrigues. É por isso, eu acho que é o grande problema. A gente vai falar no contexto geral do jogo, mas o São Paulo, ele não consegue, ou o Carpini, ele não consegue dar um jeito dessa bola chegar com o mínimo de qualidade possível ali próximo da área para o Rames Rodrigues poder colocar alguém na cara do gol. E o Rames, ele fica incomodado de não pegar na bola. Ele fica incomodado da bola não estar no pé dele. E o que ele faz? Ele tem que recuar para dar início à jogada, para fazer o que o Pablo Maia e o Alisson deveriam fazer, mas não tem competência e capacidade para isso. Vocês viram o Pablo Maia dar um passe para frente hoje? Ele nunca dá. Contem, assistam os jogos do São Paulo e toda vez que o Pablo Maia pega na bola, lembrem de mim, lembrem, o Pablo Maia dando passe para trás, ele só dá passe para trás e passe para o lado. Ele nunca gira o corpo e passa para frente, ele nunca tenta o passe minimamente arriscado. O Alisson, a característica do Alisson é diferente, às vezes ele até tenta, mas ele também não é esse passador, ele não é esse cara com o refino de passe para ajudar na criação. São 2 bons marcadores, mas o São Paulo não tem quem inicia a jogada. Tinha o Beraldo, que iniciava a jogada muito bem, mas nessa época o Rames não jogava, né? E aí o Rames fica dependente de ter que recuar para dar início à jogada. E é assim, quando o Rames recua para dar início à jogada, todos nós sabemos que a parte física do Rames não é a parte física exemplar. Ele não dá conta de suportar e de fazer o que outros jogadores fazem. Então, como ele tem que recuar para dar início à jogada, ele não vai ter perna para estar dentro da área. Hoje ele até teve uma bola que ele conseguiu. Ele iniciou a jogada, a bola girou e ele estava dentro da área. Lá num passe, se eu não me engano, até do Igor Vinícius. Mas assim, o principal problema, o Rames faz o que o Pablo Maia e o que o Alisson fazem. Mas eles não fazem, meu jovem, eles não fazem. Eles não têm criatividade para iniciar a jogada, eles não fazem o início de jogo, eles não fazem a bola chegar minimamente qualificada no pé do Rames Rodrigues. E a gente nós vimos hoje, que praticamente toda bola que chega nos pés do Rames Rodrigues sai alguma coisa. Todos os escanteios que o Rames cobrou hoje foram extremamente perigosos. Todos os escanteios. As faltas, extremamente perigosas. Os passes, inversões de jogos. Eu contei, eu acho que o Rames Rodrigues perdeu 2 bolas hoje. Uma ele recuperou no carrinho e na outra, acho que a bola até acabou morrendo numa falta. Mas ele perdeu 2 bolas hoje. Jogou o jogo inteiro. Eu não me lembro, ele errou um passe, agora eu me lembro, ele errou um passe em inversão de jogo que ele tentou fazer no Igor Vinícius e não aconteceu. Em compensação, o time do São Paulo, todo mundo erra passe, todo mundo E cara, é incrível como tudo se vira pro Rames Rodrigues, como se o problema fosse do Rames Rodrigues. A gente pode relembrar e voltar um pouquinho atrás, você lembra do Ganso no São Paulo? O Vitor Birner também falou que o São Paulo está tentando se adaptar ao Rames. Mesmo se tiver, eu não concordo com isso, mas mesmo se tiver, qual o problema?
Vocês lembram que o São Paulo de Muricy Ramalho tentou e se adaptou ao Ganso? O Muricy colocou 2 volantes marcadores, o Denilson e mais um, e o Souza, se eu não me engano. O Denilson tinha até um passe, o Denilson ajudava nessa criação de jogo, né? E o Ganso ficava livre. E aquele time deu muito certo, foi um bom time. Então, qual que é o problema? Aí quer dizer que o São Paulo não pode ser um time técnico. O São Paulo não pode ser um time rápido. O São Paulo não pode ser um time que jogue bonito. O São Paulo tem que ser um time que só corre, que só se mata, que só se entrega, que só marca o tempo todo. O São Paulo não pode ser um time que tenha triangulação. O São Paulo não pode ser um time... Por quê? Porque o Rames Rodrigues está lá. Essa é a principal questão. Eu prefiro muito mais ver um São Paulo que tenha uma marcação que não seja aquela marcação pitbull, mas que seja um time que jogue mais plástico, que jogue bonito, que tenha jogadas trabalhadas. E agora a gente entra na questão do jogo. Do jogo, contexto geral. O São Paulo parece que nunca treinou esse esquema de jogo na vida. Não sei se vocês assistiram o jogo, mas, cara, era um catado, era cada um por si. O Rames, a bola não chegava, ele tinha que voltar para tentar pegar essa bola. O Michel Araújo totalmente isolado do lado esquerdo. No segundo tempo, parece que foi uma instrução do Carpini falar pro Rames: Rames, fica mais do lado do Michel Araújo. O time parou de criar pelo lado direito também, porque o Rames ia pro lado direito, porque tava todo mundo lá. O Rames caía pelo lado de lá para tentar fazer alguma coisa. Do lado esquerdo, raramente acontecia alguma coisa. O time o time jogando com 3 zagueiros e dando espaço, um buraco no meio de campo. O Pablo Maia é muito mal hoje. O Alisson, não vi ele em campo. O time parece que nunca treinou desse jeito na vida, cara. Uma bagunça. Taticamente foi horrível o que a gente viu hoje. Horrível o que a gente viu hoje. O time não tem uma jogada trabalhada, não tem uma triangulação. Cara, horrível. O time parece que não treina. O Carpini parece que quanto mais ele treina, pior o time fica. Eu tô ficando encabulado com isso. O São Paulo conseguiu jogar pior do que jogou contra o Tajeres. A sorte é que esse time do Cobressal é um time horrível. Mas pra mim, se a gente for equiparar os jogos, o São Paulo fez um jogo taticamente. Taticamente, o São Paulo fez um jogo pior do que contra o Tajeres. Se o São Paulo jogar assim contra o Tajeres no Morumbi, perde. Porque o Tajeres tem qualidade para achar contra-ataque. O Tajeres tem qualidade para aproveitar os espaços. Cara, foi um show de horrores o que a gente viu hoje do São Paulo. O time do São Paulo é uma bagunça tremenda. É porque esse time do Cobressal é horrível. Minha cidade tem 15 mil habitantes. Meu amigo, se a gente juntar o time daqui da cidade e jogar contra esse time do Cobressal, a gente ganha. Porque o time é horrível e o São Paulo teve dificuldades para ganhar. Por quê? Porque o São Paulo não tem organização, não tem jogada. São Paulo não tem lançamento, não tem triangulação, não tem jogada trabalhada por dentro, por fora. É um Deus nos acuda. E a gente tem que ser obrigado a escutar Vitor Birner e companhia falando mal de Rames Rodrigues, como se ele fosse o culpado. Se não fosse por ele, o São Paulo não tinha feito os gols só para começar. Só para começar a conversa. Se não fosse pelo Rames Rodrigues, o São Paulo não tinha feito os gols hoje que fez. Então eu tô preocupadíssimo, porque se o São Paulo mantiver esse tipo de atuação contra o Fortaleza, perde. Contra o Fortaleza, perde. Fortaleza, se eu não me engano, meteu 5 hoje. Se o São Paulo jogar assim contra o Fortaleza, deixando esses espaços, perde no Morumbi, sábado. Deixem aí os seus comentários, deixem a opinião de vocês. Quero muito saber o que vocês viram no jogo, o que vocês acharam no jogo, o que vocês viram no Rames Rodrigues e o que vocês me dizem nessa imprensa de Vitor Birner, que acha que a solução dos problemas é de sacar o Rames Rodrigues de campo, como se o São Paulo estivesse jogando muita bola antes do Rames Rodrigues. Beleza? Deixem os seus comentários, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!